já havia sido criado. No princípio era a palavra, e através da palavra nós sabemos que tudo foi criado. A palavra de Deus em si, ela concentra todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Tudo aquilo que nós vemos pode ser mudado. Diz que Deus criou todas as coisas e nada se criou sem Ele. Mas o verbo, a palavra, ela se fez carne e veio habitar com os homens. E quando veio habitar com os homens, veio trazer uma mudança, veio trazer uma transformação, veio trazer um novo tempo. Então a palavra de Deus, ela concentra em si o poder de Deus. Mandamento, evento, ação. A palavra de Deus é a expressão e ela é ação. No começo, a palavra manifesta ação, o poder criativo. No princípio era a palavra, e pela palavra tudo se criou. E Deus não tem diferença em dizer e o acontecer, porque tudo está no poder da palavra de Deus. Não há nenhuma diferença de Deus falar, haja, para algo que não existia, para algo que não tem, e pela palavra de Deus trazer a existência, começar a existir. Pastor Marcos ainda iniciou dizendo, olha, nós vamos entrar em um novo tempo, um tempo de maravilhas, um tempo de mudanças. Aí nós ouvimos e pensamos, mas como vai ser? É pelo poder da palavra. E o poder da palavra de Deus. Se você confia em Deus e crê nos profetas, a tua casa estará segura e você vai prosperar. O que é prosperar? É ir além de uma situação que você está vivendo. Prosperar é continuar crescendo, é continuar avançando, é continuar conquistando. No Salmos de número 33, abra a tua Bíblia no livro de Salmos de número 33. Os salmistas, eles tinham essa confiança, eles não duvidavam. O salmista, ele não duvidava do poder de Deus. Salmos de número 33, versículo 9, ele diz assim, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então, quando vem a palavra de Deus, nós temos que crer. Se há uma palavra de Deus vinda ao nosso coração, nós temos que receber essa palavra, não duvidar, porque o homem que duvida é como a onda do mar, ele é levado de um lado, levado do outro, e ele nunca conquista. A palavra do Senhor diz, não pense que tal homem vai conquistar alguma coisa. Então, quando vem a palavra de Deus, toma posse da palavra de Deus. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos homens. Muitas vezes nós podemos pensar, mas é um ano de maravilhas, com tudo isso que nós estamos ouvindo? No meio do caos, Deus vai fazer a sua igreja prosperar. No meio do caos, Deus irá fazer diferença com o povo que o serve, com o povo que escuta a sua palavra, crê na sua palavra e toma posse da sua palavra. Ah, mas a política está dizendo que será um ano terrível, a economia diz que é um ano terrível,
a medicina diz que vem vindo outra onda. Como que vai ser um ano maravilhoso? É exatamente aí que nós vamos ver os que servem e os que não servem a Deus. Os que servem a Deus, eles vão viver um tempo de maravilhas, um tempo de mudanças, e eles vão se perguntar: como prosperamos num tempo tão difícil? Porque veio a palavra, e a palavra, ela traz à existência aquilo que não existe. Creia nos profetas. Deus está nos trazendo uma palavra profética. O ano de 2022 é um ano de maravilhas. Quantos creem? Diga, será um ano de maravilhas. Diga, já começou o ano das maravilhas. Os salmistas, eles tinham essa consciência da ação da palavra. Deus falou e logo veio a existência. Deus disse e aconteceu. Então, tomar posse da palavra. Ele ordenou e passou a existir. Se Deus está falando um ano de maravilhas, não ouça o que o mundo está dizendo. O que diz a palavra? O conselho dos homens, o conselho dos povos, o intento dos povos, ele será quebrado. Para quem? Para aqueles que amam o Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que creem no Senhor. Então, todo intento maligno que há no mundo não virá sobre a sua casa. O que diz a palavra no Salmo de número 91? Praga alguma entrará na sua tenda. É uma palavra profética. É para todos? Não. É para aqueles que creem. É para aqueles que buscam. É para aqueles que confiam na palavra do Senhor. 3.808 vezes a expressão "o Senhor falou". Veio a mim a palavra do Senhor. Quando você vai estudar a Bíblia, 3.808 vezes, deparamos com essa expressão: o Senhor falou. E o Senhor continua falando até os dias de hoje. O Senhor usa os seus profetas. Como que Ele fala hoje? Através da sua palavra, através da boca dos seus ungidos. Então temos que tomar posse da palavra. O mundo já existia, já havia muitos povos, já havia muitos homens, e Jesus começa o seu ministério. E como que Jesus começa o seu ministério? Usando a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo de número 8. Jesus, ele vai entrar no templo e ele toma a palavra e ele começa então a ministrar pela palavra. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar ano aceitável, e anunciar ano aceitável do Senhor. Anunciar. Então, quando Jesus, depois de muitos anos que o mundo já tinha sido formado, ele agora se apresenta no templo, ele abre a palavra do Senhor que estava em Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Como é que nós vamos vencer tudo isso que nós estamos ouvindo? Com o Espírito do Senhor em nossa vida. Como teremos um ano de maravilhas? Com o Espírito do Senhor sobre a nossa vida. E será um ano de bênção, será um ano de maravilhas. Então Jesus, ele abre a palavra e ele diz: agora começa um novo tempo.
Pastor Marcos ainda falou, olha, nós vamos começar um novo tempo. Tem pessoas que não gostam de mudança. Porque mudança, ela traz separação. Traz separação. Sair de algo muito velho, de algo que estava estragado, de algo que não servia mais, ir para uma nova mentalidade. É um tempo de mudar. E nós devemos estarmos abertos à palavra do Senhor. Então, desde o princípio, a palavra, ela traz uma ação. E essa ação, ela cria um novo tempo. A palavra é o instrumento divino para ressuscitar, para abrir mares, derrubar muralhas, multiplicar pão. Tudo isso foi feito como? Através da palavra. Como é que caíram as muralhas de Jericó? Pela palavra. Como abriu os mares? Como que Moisés chegou ali e o mar se abriu? Através da palavra. Como é que Jesus multiplicou os pães? Na oração. Pai, eu te agradeço. E ali ele determina a multiplicação dos pães, porque não tinha pães suficiente para uma grande multidão. Não havia condições para alimentar tamanha multidão, mas pela palavra começa a ver a multiplicação dos pães. Então, como é que vamos vencer? Vamos vencer usando a palavra. A palavra é um instrumento divino. Qual palavra? Qualquer palavra? Não, a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. É ela que nós vamos tomar na nossa vida, viver por ela, viver em função dela, crendo na palavra de Deus e determinando pela palavra de Deus. Como teremos um ano de maravilhas? Crendo na palavra. Como caem muralhas? Crendo na palavra. Ainda que muitas vezes parece difícil, ainda que Josué estava lá e muitos em volta perguntavam, mas quando é que vai cair a muralha? Você não falou que vai cair a muralha? Sim, nós vamos dar 7 voltas. E na última volta, vamos dar um grande grito e vai cair a muralha. A fé, a confiança, ainda que não esteja acontecendo, comece a crer, comece a determinar, comece a profetizar. Não venha dúvida em teu coração. O mundo ele vai tentar plantar o quê? Dúvidas. Ah, mas pensamos que ia começar a melhorar, agora vem essa nova onda, olha, as coisas estão ruins. Não repita esta palavra. Diga, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Eu e a minha casa faremos a diferença. Não repita a palavra de derrota. Jesus, ele estava ali, ele iria dar ordem para uma menina que estava morta, para que ela se levantasse. Quem estava em volta, o que estava dizendo? Não adianta mais, a menina está morta. Ei, não adianta orar. Ei, não adianta falar. Ela não vai te escutar. Jesus ouviu eles? Não. Jesus disse, põe todo esse povo para fora. Não quero ninguém. E ele dá a palavra e a menina ressuscita. É pela palavra. Haverá muitas pessoas ao teu redor, dizendo, não adianta orar, não adianta ir à igreja, não adianta profetizar. O que você tem que fazer? Ei, saia. Não escute. Não pare para ouvir palavras contrárias. Faça como Jesus. Como que Jesus fez a menina ressuscitar? Pela palavra. A palavra traz à existência aquilo que não existe. A palavra é o instrumento divino. Como que o mundo que nós vemos foi criado? Pela palavra. A palavra trouxe a existência. O que vai trazer um ano de maravilhas na tua casa, na tua família?
dar crédito à palavra. É um tempo de buscar a palavra. É um tempo de ouvir as palavras proféticas. É um tempo de entrar em concordância com a palavra profética de bênção. Rejeitar as palavras contrárias. Quando alguém vem falar da igreja, contra o pastor, olha, não vai adiantar, diga, cala a boca. Nós somos mais do que vencedores. Nós estamos entrando em ano de maravilhas. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Diz assim a palavra: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Fale coisas boas da igreja. Fale coisas boas de Jerusalém. Veja como trabalha a palavra. Fale benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Diga, é um ano de maravilhas. Um ano de maravilhas. Fale bênção, fale coisas boas. É isso que o profeta estava dizendo, olha, vai falar sobre Jerusalém. Jerusalém já pagou um preço, a igreja já pagou um preço. Nós já pagamos um alto preço por erros, por colocar pessoas que não tinham compromisso com a palavra no altar, com pessoas que não tinham compromisso com louvor no altar. A igreja já pagou um alto preço por isso. Agora fale bem da igreja. Fale bem agora de Jerusalém. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as veredas a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor manifestará a toda a carne, juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Sempre que vier a palavra de bênção, diga, a boca do Senhor disse. Nós vamos entrar em um ano de maravilhas. Vocês vão ver pessoas se achegando à igreja, esse bairro sendo transformado pelo poder de Deus, coisa que ninguém acreditava, né? E desses dias, vimos a postagem, quando a igreja foi colocada aqui, o moço escreveu, olha, era um bairro que ninguém acreditava, a fonte de vida acreditou nesse bairro, e estamos acreditando, esse bairro é um bairro de prosperidade, por isso fizemos uma igreja de prosperidade nesse lugar. Deus é um Deus que muda. Não aceite, esse lugar é o fim do mundo, esse lugar nada dá certo. Não, diga coisas boas sobre esse bairro. Diga, esta região será abençoada, será um povo abençoado, um povo próspero. Deus vai levantar uma igreja forte nesse lugar. Diga coisas boas. Falai coisas boas a Jerusalém. É isso que diz a palavra. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor, porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O que fica é a palavra de Deus. Eu posso passar, nós podemos passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Comece a profetizar. Essa rua tem muitas crianças.
Comece a profetizar que essas crianças se tornarão homens de verdade. Conhecerão a palavra. E através de quem eles conhecerão a palavra? Através da igreja. Através de você. Não maldize esse lugar. Bendiga esse lugar. Nós não viemos aqui porque o lugar era bonito, porque o lugar era bom. Quando nós firmamos o pé aqui, não tinha nem asfalto. Falaram para nós, olha, ninguém fica nesta região. Nenhuma igreja permanece aqui. E nós falamos, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma igreja forte aqui. E muitas vidas se renderam aos pés do Senhor nesse lugar. Muitas vidas vão se render aos pés do Senhor nesse lugar. Nós vamos crescer nesse lugar. Quantos podem dizer amém? Que possibilidade tinha Jesus com 12 discípulos? Olhar para Jesus e falar, olha, este homem com 12 pessoas, ele vai mudar o mundo, vai transformar o mundo. Havia alguma possibilidade disso? Mas Jesus creu. O meu Pai me enviou. Meu Pai, Ele determinou. E Ele continuou um trabalho. Muitas vezes nós olhamos e falamos, mas o que nós vamos fazer? Somos poucas pessoas. Deus vai te usar. Muitas vidas vão ser libertas através da tua vida. Muitas pessoas nesse bairro conhecerão a palavra de Deus através da tua vida. Eu posso passar, nós podemos passar, mas a palavra do Senhor, pregada nesta noite, ela permanece para sempre. Assim diz o Senhor. Se prepara, porque virão muitos povos a este lugar. Se prepara, porque esse lugar é um lugar de bênção. As famílias irão prosperar. Olhe para você mesmo e diga, eu vou prosperar. 2022 é um ano de prosperidade. É um ano de maravilhas. Então a responsabilidade que nós temos com a palavra de Deus. Porque nós tomamos uma decisão em mudar a igreja, não ser uma igreja show, mas ser uma igreja da palavra, buscar a palavra, crer na palavra, porque precisa de responsabilidade com a palavra. Eu me alegrava quando o grupo de louvor estava aqui, eu dizia, que bênção, uma família louvando a Deus. Pai, mãe, filho e filha. É isso que nós sonhamos para a igreja, a família sendo abençoada. É isso que nós queremos para a igreja, uma igreja família, onde toda família é abençoada. Se o teu marido não está aqui, tua esposa não está aqui, teus filhos, teus irmãos não estão aqui, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor neste lugar. Determina, creia na palavra profética. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, diz assim, e sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele que é ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o sangue da sua mão eu requererei de ti. Olha a responsabilidade da palavra. Quando eu disser, quando eu te der a palavra, e você não pregar essa palavra, nós estamos pregando o quê? É um ano da diferença. É um ano de maravilhas. Mas será um ano de maravilhas para todos? Não. Para aqueles que creem na palavra. Aqueles que ouviram a palavra e aqueles que mudarem a maneira de se portar diante de Deus. Se eu te der a palavra e você não avisar o ímpio e ele continuar no seu mau caminho,
eu vou requerer de você, se você não pregar. Então nós estamos falando, o pastor Marcos começou esse culto dizendo, é um ano de mudança. É um ano que precisamos buscar a palavra de Deus. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Não é só falar, Deus falou, há uma responsabilidade. É um tempo de falarmos aos nossos familiares, é um tempo de falar aos nossos vizinhos, olha, o mundo vai de mal a pior. Não pense que o mundo vai melhorar. Dizer aos nossos filhos, olha filho, o que você está vendo por aí, não é aquilo que Deus está pedindo. Você não deve andar como os jovens do mundo estão andando. É um tempo de mudança. É um tempo de preservar a tua casa. É um tempo de sentar com o seu filho e ensinar. Se você não ensinar seu filho, você será responsável pela vida dele. É uma responsabilidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é enviada, mas quando ela chega a nós, há uma responsabilidade. Se você não falar, se você ensinar o ímpio, e o ímpio não mudar o seu caminho, ele será condenado. Mas você conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, e não falar para o ímpio, a morte dele será requerida de nós. Então é um tempo de pregar a palavra, é um tempo de ensinar, é um tempo de chamar seu filho e conversar com ele, mostrar, olha, o que você está vendo na televisão não é a palavra, não é o proceder de um cristão, não é o proceder de um filho de Deus. Versículo 17 diz assim, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e avisá-los-ás da minha parte. Muitas vezes um pai e uma mãe perguntam, o que eu vou falar para o meu filho? Ouça a palavra de Deus. Converse com Deus. Peça para Deus, me ensine como lidar com a minha casa. Abra a tua boca, e o Senhor vai colocar palavras na tua boca. Abra a tua boca, que o Espírito de Deus, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Como é que nós vamos entrar, confrontar tantas tentações que estão no mundo? Como é que nós vamos confrontar? Como é que nós vamos mostrar? Esses dias, postei, não é possível nós vermos em cima do altar gente de roupa rasgada. Cristão andando todo rasgado, como se estivesse na moda. Ah, mas é a moda, pastor. Não, é uma moda que você abre mão da sua nobreza, porque é uma moda cara. Você compra uma roupa rasgada, muito mais cara do que uma roupa normal. Então você tem que abrir mão, dizer, eu posso comprar o melhor, mas vou comprar o pior. É um espírito de miséria. As pessoas estão dizendo, eu sou miserável. Ah não, pastor, é uma rebeldia contra o mundo. Hipocrisia. Hipocrisia. A palavra do Senhor diz assim, rasga o teu coração e não as tuas vestes. Rasga o teu coração. Você está inconformado com o mundo? Rasga o teu coração e não as tuas vestes. Você se torna pior do que o mundo para dizer que não concorda com o mundo? Vai lá e diz, sou príncipe de Deus, sou princesa de Deus, Deus vai me dar o melhor, vou vestir o melhor, vou comer o melhor. O que diz a palavra? Se quiserdes, comereis o melhor desta terra. O que é necessário? Obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua voz.
Como é que eu como o melhor dessa terra? Obedecendo a palavra de Deus. Nas tentações, como eu devo agir? Da mesma maneira que Jesus agiu. Jesus, ele se fez homem. Era o verbo que se fez carne. Então Jesus, ele se fez homem como nós, para passar pelas mesmas tentações. Porque um dia, Jó, no seu sofrimento, ele olha para o céu e diz: é muito fácil ser Deus aí em cima, venha ser Deus aqui embaixo. E Deus gostou da ideia, enviou seu filho. E o seu filho passou por tudo aquilo que você passa, que eu passo, que qualquer um de nós pode passar. Ah, mas você não sabe o que é uma tentação. Jesus sabe. Você não sabe o que é ser desprezado. Jesus sabe. Você não sabe o que é ser traído. Jesus sabe. Você não sabe o que é perder um amigo, alguém querido. Jesus sabe. Tudo que um ser humano passa, Jesus passou. E quando veio as tentações, dizendo: olha, eu vou te dar bens, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, basta você me adorar. O que ele disse? Está escrito. Toda a palavra de Deus, nós temos para dizer: Deus falou. Deus falou. Se Deus falou, eu obedeço. Se está escrito, eu obedeço. Então, quantos querem um ano de maravilhas? Temos que seguir a palavra de Deus. Deus disse, está escrito. Jesus, como homem, ele foi o maior pregador de tudo aquilo que o Pai fez, faz e vai fazer. Então todos nós que queremos um ano de maravilhas, vai ser possível no meio do caos, no meio de muito desespero, há uma igreja que vai prosperar, e essa igreja é você. Há uma igreja que vai vencer todos os obstáculos. Você vai dizer no final do ano que vem: eu quero estar aqui, se Deus assim permitir, eu também pregando, num tempo desse, e dizer: Deus não falou que ia ser um ano de maravilhas? Quantos podem confirmar? E muitos vão se levantar e vão dizer: eu confirmo, esse é um ano de maravilha. Quantos creem no ano de maravilhas? Se coloque de pé. A existência, diga coisas boas sobre Jerusalém. Diga